Eu conversei com algumas pessoas que disseram que não entendem mesmo, não entendem nada do computador, tem dificuldade, às vezes grava um arquivo e não acha. Então, a gente parece um tema tão básico, tão trivial, tão insignificante, mas tantas pessoas têm essa dificuldade. Então, para nós, como eu disse, eu sempre digo, desde que nós começamos, nenhuma dúvida ou nenhum problema aqui é insignificante. Todos são importantes para nós, porque um problema insignificante que às vezes você pode pensar que é justamente o que falta para você ganhar mais confiança e avançar. O seu papel nisso tudo é rever as aulas, fazer os exercícios que a gente propõe, apresentar as dúvidas e interagir. Nesse modelo de aula online que nós temos, computador, eu aqui desse lado, a Kelly e você, a nossa maior dificuldade é interagir. E isso eu tenho ouvido de muitos professores, de muitos alunos, que a interação é uma barreira importante a ser vencida nesse modelo de aula que nós adotamos agora em função do distanciamento. Tantas crianças, adultos e professores estão submetidos a essa questão. Mas interagir como? Interagir pelos contatos que tem no nosso site, no meu caso, rose.com.br, tem lá o WhatsApp, tem o e-mail, pelo canal do YouTube você pode fazer isso, pelo Torne-se um Programador também tem os contatos. Então aproveite os recursos que você tem à disposição e interaja conosco, interaja com os colegas, interaja com os pares, porque esse é o seu papel. Para a gente conseguir alcançar esse objetivo de você ganhar fluência digital, você também tem um papel e precisa cumprir esse papel. Também colocaremos vídeos mais curtos sobre temas específicos no meu canal. Vocês podem acessar, olhar, rever quantas vezes. Esses serão públicos, vídeos públicos. Não é a aula inteira, mas são pequenos trechos, você pode olhar isso. Tem tutoriais no site que você pode também usar. Fazer interação na comunidade e interação direta, como eu falei já, que está disponível. Então faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa, porque nós acreditamos que é possível e que alguém precisa ajudar você a dar os primeiros passos. Nós somos essas pessoas que estão buscando essa forma de ajudar você. E então, para alcançar a fluência digital, a gente tem alguns marcos aí que a gente precisa cumprir. Quais são esses marcos? O primeiro marco é o marco 1, comece. Comece por algum ponto. E nesse caso, comece participando das aulas como você vem participando, depois continue, participe e faça você mesmo. Se você não cumprir essa etapa, a cada mês, a cada conclusão de assunto que nós fizermos, você vai se sentindo pior do que o que você começou. Porque a gente está aqui falando que é o básico, pegando na sua mão, fazendo o mais simples do absolutamente simples que a gente consegue. E você não consegue, aí você vai se sentir pior do que quando você entrou, né? Então faça você mesmo, senão, como eu estou dizendo, o sentimento ainda vai intensificar, aquele sentimento de que você não é capaz, ele se intensifica. Nós precisamos entender o que é essa fluência digital. Eu fui buscar algumas pesquisas, o que eu vou falar para vocês, eu me baseei num artigo científico publicado por essas duas pesquisadoras, Katia Kellen e Patrícia Alejandra, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa, o que eles fazem? Faz um apanhado de documentos que tratam do assunto e vem dar para a gente alguns conceitos importantes. De acordo com esse artigo, menciona competências digitais na educação, elas mencionam que tem 4 temas que se interrelacionam, que é o letramento computacional, o letramento informacional, o letramento em mídias e letramento digital. Um conjunto de elementos que são conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que o sujeito atue por meio das tecnologias. A gente precisa entender isso melhor para você ver por que isso cabe a você. Os estudos que falam sobre competências digitais não é novo esse tema e essa preocupação na área. A gente tem a OCDE, que é um organismo internacional para desenvolvimento da educação, que já fala sobre isso no ano de 2003, a Unesco em 2006, a Comissão Europeia em 2012 define um rol de competências digitais para o perfil de sujeitos usuários dessas tecnologias. E esse relatório da Unesco, que é de 2006, diz que a competência digital é uma das 8 competências essenciais para o desenvolvimento ao longo da vida. Aí você pode perguntar, e quais são as outras competências que são necessárias?
a comunicação na língua materna, então a pessoa tem que saber se comunicar na língua materna, a comunicação em línguas estrangeiras, a competência matemática e competências básicas de ciências e tecnologias, e está aí a nossa querida competência digital. O termo competência digital ele surgiu em 2006 no relatório que é intitulado Chave para a Educação e a Formação ao Longo da Vida. É um documento publicado pelo Parlamento Europeu em conjunto com a Comissão Europeia de Cultura e Educação. Então, a gente está falando de 2006, estamos falando aí, se aproximando de 20 anos, como eu disse, não é um tema novo. E esse relatório, ele fala de algumas coisas para nós. Por exemplo, a competência digital é o quê? Algumas definições que esse relatório traz. O uso seguro e crítico das tecnologias da informação para o trabalho, o lazer e a comunicação. Como as pessoas devem lidar com as tecnologias digitais da informação e comunicação nos diferentes âmbitos da vida. E uma terceira definição, habilidades, conhecimentos e atitudes através dos meios digitais para dominar a sociedade da aprendizagem. São termos que esse documento traz lá em 2006. Aí a gente vem falando algumas coisas, termos que a gente usa, que pensa que é tão novo, mas o primeiro que se menciona aqui, o letramento computacional, é um termo dos anos de 1980, e naquela época se referia ao nível de experiência e de familiaridade com o computador. Olha que interessante, né? A gente tem escolas que ainda hoje buscam inserir no currículo escolar o letramento digital ou o pensamento computacional, como traz agora, tão importante, a Base Nacional Comum Curricular, porque é uma base comum para todas as escolas, mas a gente está aí vendo que é um termo de 1980. Então, de novo, eu trouxe isso para que você saia assustado daqui, para dizer assim, não é um tema novo, eu realmente preciso me dedicar para aprender. Mas vamos continuar, se você está preocupado, é esse o meu objetivo. Então, vamos seguir aqui, ó. Depois, além disso, tem um outro termo muito comum, muito usado, que é o letramento informacional. Esse é um tema dos anos de 1990. É o conceito que enfatiza a identificação, a localização e a avaliação da informação. Olha que coisa muito interessante da gente considerar. Enfatiza a identificação, a localização e a avaliação das informações. E nós sabemos hoje, no ano de 2021, que identificar, localizar e avaliar é um dos grandes desafios de nós que usamos a internet e especialmente as crianças que são os nativos digitais. Então, nós estamos falando aqui, eu friso, o ano de 1990. Depois, no Brasil, 2002. Então, a gente está falando aí, vamos dizer, para arredondar, em 20 anos. Alguns educadores, alguns autores não gostou do termo alfabetização, não pegou muito bem esse termo alfabetização, e os educadores brasileiros e alguns autores preferiram outros. E o que é isso? No Brasil, o conceito de digital literacy, perceberam-se diferentes traduções. Aí, qual foi a alfabetização? Então, o mesmo texto, né, termo, que seria a literácia digital, a literácia, como eu estou falando, é usado em português de Portugal, não no Brasil. No Brasil, se tenta usar alfabetização digital, letramento digital, fluência digital e até competência digital. Não usou literácia, que é como ocorre no português de Portugal. Mas por que a alfabetização não foi muito aceita? Porque a gente vai ver aqui que tem etapas entre alfabetização, letramento e fluência. Por isso que houve uma certa opção por termos que não ficou só na alfabetização. Aí, o indivíduo letrado tem o conhecimento e a prática para falar, ler e escrever de diversas formas. Então, a gente tem aqui a alfabetização e o letramento. A alfabetização digital é a gente pensar numa criança, no beabá mesmo, A, B, C, D. Então, ele aprender o beabá do ambiente computacional, do ambiente da informação. O letrado digitalmente interage com as tecnologias, realizando práticas como saber pesquisar, selecionar, avaliar a informação, realizar troca entre pares, compartilhar, ser autor, sempre utilizando recursos de web e utilizando diferentes ferramentas para isso. A gente está falando, então, do letrado digital.
Então, quero voltar, nós falamos lá alguns autores como alfabetização, como letramento digital, e aqui nós falamos em influência digital. Mas aqui também no letramento tem algumas coisas que são importantíssimas, aqui falamos então, sabe pesquisar, sabe selecionar, sabe avaliar e sabe fazer troca entre pares. Então, se nós parássemos simplesmente no letramento, já seria de grande tamanho, de grande importância ter o letramento digital. E, de novo, nós insistimos muito que o que nós fazemos aqui, e por básico que nós estamos trabalhando, e para alcançar todas as pessoas, é porque nós compreendemos que o letramento digital é necessário, nós sentiremos analfabetos digitais, porque nós não teremos condições de lidar com essas ferramentas. Então, a gente não consegue, às vezes, minimamente dominar o dispositivo. A gente não está falando nem de informação ainda. Às vezes, a dificuldade está em dominar o dispositivo, dominar o computador e produzir os melhores resultados com ele. Vamos seguir aqui o nosso tema. Em 1999, o Comitê da Alfabetização e Tecnologia de Informação, criada pelo Conselho Nacional de Pesquisa nos Estados Unidos, propôs um novo tema. Então, já não é mais alfabetização, já não é mais letramento. Esse Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos propôs a noção de fluência digital, em contrapartida ao que era, então, a digital literacy ou o letramento digital. E esse termo, fluência digital, ele foi muito bem aceito. Ele foi publicado num estudo e foi muito bem aceito, inclusive tem aí o Define Fitness, né, que é a fluência digital como a capacidade de reformular conhecimentos, expressar-se criativa e apropriadamente, bem como produzir e gerar informação em vez de meramente compreendê-la. Então, percebendo que a gente tem um degrau entre as etapas da alfabetização, o letramento e a fluência digital. Por isso que estamos falando, por isso que estamos insistindo na necessidade de aprender a programar. Porque aprender a programar, nós acumulamos todas aquelas habilidades que o letramento digital proporciona, mas a gente também começa a produzir e gerar informação ao invés de meramente compreendê-la. E no nosso caso, como programadores, a gente produz, a gente pode transformar a informação, a gente pode gerar mecanismos de dar uma nova forma de buscar a informação. Então, as possibilidades são bem grandes para nós. E, então, é esse o degrau aí que nós temos, que eu mencionei para vocês agora. A alfabetização, o letramento e a fluência. O que nós buscamos no nosso canal? Levar você à fluência digital. E uma preocupação nossa é sem muito tecniquez, sem muito as dificuldades de você aprender pelo mais difícil. É começar mesmo pelo mais fácil, porque é assim que a gente acaba aprendendo, assim que a gente aprendeu a ler e escrever. Foram lá o alfabeto, as vogais, as sílabas, as palavras, as frases, assim vai. E, enfim, é isso que nós precisamos alcançar. Então, de novo, a fluência digital é uma capacidade pessoal na acepção de que os indivíduos fluentes em tecnologia da informação avaliam, selecionam, aprendem e usam novas tecnologias da informação conforme apropriado para as suas atividades pessoais e profissionais. É exatamente aquilo, tudo que a gente já vem falando nas nossas aulas, mas parece ambicioso tudo isso, mas não é. Alguém precisa fazer. Felizmente, tem pessoas também preocupadas fazendo, todo mundo tentando levar com que haja uma inclusão digital equivalente para que todos tenham acesso e tenham essa capacidade. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós aqui no canal estamos fazendo a nossa parte. Então, informação conforme apropriado para as atividades pessoais e profissionais. Vale a pena lembrar disso aqui e lembrar aquilo que a gente comenta com grande frequência. Não importa qual a sua área de atuação profissional, se você já tem estabelecido a sua profissão ou se você vai entrar numa nova profissão, é fundamental essa capacidade pessoal da fluência digital.